Bom dia, irmãos. Prazer mais uma vez estar aqui falando para todos nós, trazendo um assunto para essa escola dominical, especificamente para a nossa sala de casais. Nós estamos continuando com a orientação dos nossos pastores, lendo o livro do escritor Dave Beck, que é Lar, Família e Casamento. Queria trazer uma palavra inicialmente em relação à nossa sala de casais, irmãos, porque o foco do nosso estudo na sala de casais é, evidentemente, o assunto que é estudado, mas também a participação de cada um de vocês, o compartilhamento das experiências. É isso que torna a nossa sala dinâmica e participativa, nos enriquece, as experiências contadas, até mesmo as contestações, as provocações. Isso torna a aula muito interessante, dinâmica, com a participação de todos. Como nós não podemos estar fazendo isso, evidentemente, por causa do isolamento, da pandemia, nós vamos deixar para fazer toda essa dinâmica presencialmente, porque através da transmissão desses assuntos que nós estamos estudando, não é possível a gente estender, até porque para não ficar meio cansativo, ou talvez fique alguma dúvida, algum ponto que não foi possível esclarecer em sua profundidade, e aí pode haver dúvida. Então eu achei melhor nós trazermos o tema da lição e de forma de reflexão, para reflexão do nosso dia e também durante a semana. A reflexão de hoje, o tema de hoje que nós vamos estudar é tragédia do pecado. Então nós vamos fazer algumas reflexões deste tema, porque, como eu disse, o compartilhamento das experiências, as colocações só podem ser feitas presencialmente. E Deus possa abençoar que tudo isso acabe logo para a gente voltar à nossa sala presencialmente e desfrutarmos uns com os outros da comunhão gostosa que nós sempre tivemos. Tragédia do pecado. Nós vamos ler em Romanos 5, versículo 12, a partir do versículo 12, para nós, antes de explicarmos a tragédia, a consequência do pecado, nós fazermos as nossas reflexões. Então, em Romanos 5, a partir do versículo 12, diz: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. E seguindo aí, o versículo 18 diz: pois assim como uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá a vida. E por último, versículo 19 diz: porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só muitos se tornarão justos. Então, irmãos, nós estamos falando aqui do pecado original. Aquele pecado, aquela desobediência que aconteceu, como todos nós já sabemos, com Adão lá no Jardim do Éden. Antes de falarmos dos conceitos de pecados, conceitos e definições que são divergentes, ou melhor, são amplos, são vários, nós preferimos ficar com o conceito mais literal da Bíblia. Pecado é a desobediência a Deus, é literalmente a desobediência a Deus. Então, no pecado original, nós verificamos que a desobediência a Deus causou uma consequência, causou uma tragédia. E esta consequência, essa tragédia, nos acompanha até hoje, não é? Então, nós já conhecemos a história de Adão, nós até podemos perceber que a desobediência a Deus não aconteceu ao contrário de
de que, ao contrário do que muitos pensam, não aconteceu primeiramente com Adão. Aconteceu no céu, através daquela rebelião de anjos, e que depois decorreu na queda desses anjos, liderados pelo seu protagonista, que é o diabo, e que tenta perseguir os homens até hoje para atrair e formar o seu exército. Essa coisa aí da desobediência a Deus foi esse pecado que entrou no coração de Adão e o fez desobedecer, porque Deus havia dado uma ordem para Adão. Nós sabemos a criação de Adão como foi, a imagem e semelhança de Deus. Depois Deus o presenteou com Eva para ser a sua esposa, e Deus deu uma ordem a Adão. Adão é que era o responsável pelo jardim, por toda aquela dinâmica ali que Deus lhe confiou. Então Deus disse a Adão: de toda árvore do jardim você poderá comer. Você só não pode comer daquela árvore do conhecimento do bem e do mal que está no meio do jardim, porque o dia que você comer, certamente morrerá. Então, o tema de hoje é tragédia do pecado. Qual é a maior tragédia? Qual é a consequência maior desse pecado, desta desobediência de Adão? Evidentemente que foi, e continua sendo, para aqueles que ainda estão ligados a Adão, continua sendo a condenação, continua sendo a morte. Mas interessante, irmãos, é que Deus criou o homem e Deus tem feito todas as coisas possíveis para resgatar o homem. Então, assim que Adão pecou, ele foi posto fora do jardim. Nós sabemos, Deus providenciou os meios para cuidar dele, fez vestimenta. E depois, logo depois, quer dizer, um tempo depois, Deus mandou Jesus Cristo. Deus mandou o seu único filho para que aquele que foi condenado pela desobediência pudesse agora ser salvo através de Jesus Cristo. E onde é que nós vemos isso? Nós vemos em João 3,16. João 3,16 diz o seguinte... João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, Adão pecou, Adão desobedeceu, Adão foi condenado à morte, Adão foi expulso do paraíso, Adão perdeu a comunhão com Deus, Adão ficou separado de Deus. Agora, vem Jesus Cristo, um presente irrecusável de Deus. Vem Jesus Cristo para que Adão pudesse, mediante a aceitação de Jesus, ser salvo e resolver então o problema do pecado original, resolver o problema uma vez por toda da desobediência que foi causada lá desde o Jardim do Éden com Adão. Mas ainda na questão da promessa da salvação, promessa não, garantia, porque a promessa de salvação, ela se constitui efetivamente uma garantia dada por Deus. A garantia que está lá registrada em Marcos 16, 15 e 16. Marcos capítulo 16, versículo 15 e 16. Ide por todo mundo pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado. Ou seja, a garantia efetiva de que você, aceitando Jesus Cristo, passando a desfrutar da comunhão dele, você será salvo. Você já está salvo. Então, essa primeira parte aí de pecado original, nós já resolvemos em Jesus. Eu quero falar com vocês ainda, nesta reflexão, nesta manhã, de pecado oculto. Pecado oculto porque nós que já aceitamos Jesus Cristo, nós não conseguimos, irmãos, passar por esta vida sem pecar. Nós continuaremos pecando. E Deus é tão maravilhoso, tão misericordioso, que Ele, já sabendo disso, Ele também providenciou meios para nós que ainda continuamos pecando. Os meios que Deus providenciou
por meio da confissão. Existem os pecados ocultos. O que é pecado oculto? Pecado oculto é o pecado não confessado. Vamos ler em Provérbios 28, versículo 13, para nós termos uma ideia das consequências do pecado oculto. Nós vimos a tragédia do pecado original, a consequência, vimos a solução e agora nós vamos ver a consequência do pecado oculto. Aquele pecado que você pratica, que todos nós praticamos, mas que precisam também ter solução, assim como há solução para o pecado original. Então, Provérbios, versículo 28, 13. Vamos ler, se eu achar aqui. Provérbios 28, 13. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Esse texto nos faz lembrar aquela passagem lá de Maria Madalena, irmãos, em que a prostituta, em que os seus acusadores, questionando a Jesus sobre o pecado que ela cometeu, Jesus falou: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Atire a primeira pedra. Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E aí todos saíram de fininho. E Jesus, com uma conversa, eu considero uma conversa íntima com aquela mulher, ele disse: onde estão teus acusadores? E ela disse: Senhor, foram todos. E Jesus falou: vá e não peque mais. Então, houve ali uma intimidade daquela pessoa que, embora não fez expressamente, mas podemos entender que foi uma confissão de pecado. E o texto que lemos fala que o pecado não confessado não traz prosperidade. O pecado não confessado não traz prosperidade. Seja pecado original, seja pecado oculto, é caracterizado pela desobediência a Deus, não é? Desobediência a Deus. O pecado oculto, ele é oculto, quer dizer, não confessado, ele traz também consequências sérias para todos nós que pecamos e que temos essa atitude de pecar e não confessar. O pecado oculto, ele também pode ser por ação, pode ser também por omissão. O pecado por ação, nós já sabemos, né? É uma prática efetiva de um ato contrário à vontade de Deus, mas para ilustrar nós podemos exemplificar na história de Davi. O Davi cometeu o ato de adultério e no mesmo ato ele também cometeu o crime de homicídio. Se ele fosse julgado hoje pela nossa legislação, nós diríamos que ele não seria julgado pelo crime de adultério, porque não há mais crime de adultério na nossa legislação penal brasileira, mas certamente ele seria julgado pelo crime de homicídio doloso. Doloso quando há a intenção de matar. Então ele praticou adultério com aquela mulher e ainda determinou, colocou o esposo dela na linha de frente de guerra para ser morto. Então ele teve a intenção de matar, e ainda que indiretamente, mas na legislação penal, basta haver a intenção para responder pelo ato. Ele colocou na linha de frente ao esposo daquela mulher com o objetivo de ser morto mesmo,
na peleja. Então, após isso, quando Davi depois foi confrontado pelo profeta, ele escondeu tudo isso, pecado oculto por ação. Quando ele foi confrontado pelo profeta, ele caiu em tremendo arrependimento, ele não desfrutava da paz, ele chegou até, irmãos, ficar em depressão, ele pediu a morte. Está registrado lá em Salmo 32, a partir do versículo 1, vamos ler aqui rapidinho, o Salmo 32, a partir do versículo 1. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Então, o pecado oculto trouxe para Davi esta depressão. Se vocês continuarem lendo o texto inteiro do Salmo 32, vocês vão ver que chega um dado momento que ele estava tão triste, tão angustiado, tão em estado de depressão, que ele desejou a morte. Uma outra consequência de pecado oculto por ação é o que aconteceu lá na história de Josué. Josué, que estava liderando o seu povo, seguindo todos os ritos, todas as ordenanças que Deus havia lhe dado rumo à vitória da terra prometida, rumo à terra prometida, um dos seus soldados, que foi Acã, subtraiu para si objetos valiosos lá que não eram permitidos por Deus, não falou para Josué, guardou para si, foi um roubo mesmo, e por conta dessa atitude, eles não conseguiram vencer os inimigos, e aí eles tiveram aquela derrota. E aí, vocês já conhecem a história, podem também acompanhar no livro de Josué, capítulo 7, e a partir do versículo 20 vocês vão ver toda aquela história bonita e bastante significativa para nós nos dias de hoje, trazendo a reflexão sobre a consequência, a tragédia de um pecado não confessado. E aí, só depois que que o Acã confessou a Josué o pecado, eles se reinventaram, se reorganizaram rumo às demais vitórias para chegarem à terra prometida. Então, como pecado oculto não confessado por ação, podemos citar esses dois, mas nós podemos trazer à mente exemplos do dia a dia que acontece com nós mesmos. Mas também o pecado oculto, ele pode ser por omissão. O pecado por omissão, irmãos, por exemplo, o que está lá em Tiago 4, versículo 17, que diz assim, Tiago 4, versículo 17. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisto está pecando. Meus irmãos, quantas vezes nós deixamos de fazer o bem? Quantas vezes veio uma necessidade até nós, Deus mandou uma oportunidade da gente exercer a bondade dele no nosso coração e nós não fizemos. Nós nos mostramos indiferentes, nós nos mostramos egoístas, talvez, e não atendemos. Então, às vezes a gente acha que mais perigoso, e a gente até evita isso, é o pecado por ação, o pecado por ação. Aí talvez há uma motivação, uma preocupação de confessar. Mas muitas vezes não acontece com o pecado oculto por omissão, que é quando você deixa de fazer o bem. O que Tiago também lá
continua falando a respeito dos procedimentos éticos cristãos, né? Que a verdadeira religião é aquela em que cuida dos necessitados, da viúva, né? Carente, e muitas vezes a gente só se preocupa em acumular bens, acumular patrimônio, e nós não nos preocupamos com o outro, nós não nos preocupamos em fazer o bem. Isso daí é um pecado oculto por omissão que nós também precisamos levar a Deus. Uma outra situação também de pecado oculto que nós podemos refletir nesse tema para esta escola, especificamente voltada para a nossa classe de casais, em relação ao nosso testemunho, né? Marcos capítulo 16, a partir do versículo 15 e também 16, está lá escrito: ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado. Irmãos, isso é uma ordem, uma ordenança de Jesus. Todos nós que aceitamos a Jesus, nós temos esta obrigação, nós temos esta responsabilidade, não só de levar a palavra de Deus àqueles que ainda estão equivocados, àqueles que ainda estão vinculados em Adão, mas também nós temos o dever de testemunho, nós temos o dever de nos comportarmos diante das pessoas que convivem conosco, no nosso ambiente de trabalho, onde quer que nós passamos, nós temos o dever de nos portarmos demonstrando bom testemunho, à medida que as pessoas possam ver e não elogiar nós, não trazer comentários que elevam o nosso ego, mas, para além disso, as pessoas, através de nós, se interessarem a conhecer Jesus. As pessoas questionarem: nossa, mas que casal tão exemplar, que pessoa tão leve, que pessoa tão boa de convivência, que pessoa agradável, não é? Então, esse testemunho é um dever nosso. Estas características nós temos que demonstrar na nossa vida cristã, no nosso dia a dia. Mas quantas vezes a gente se torna pessoas... a gente demonstra, né? Vamos colocar assim, demonstra ser pessoas ao contrário de tudo isso, pessoas que causam os problemas, pessoas que, ao invés de trazer a paz, fomenta a guerra, pessoas que, ao invés de trazer a solução, procura confusão, ou pelo menos está do lado da confusão. Irmãos, nós precisamos refletir sobre a nossa postura cristã em relação a esse assunto do pecado oculto, e nós precisamos buscar imediatamente a solução. E a solução está no livro de João. Vamos ler aqui, nós já estamos perto do fim, mas vamos ler aqui, 1 João 1,9. 1 João 1,9, irmãos, diz assim, ó: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, é o seguinte, nós vimos que, com relação ao pecado original, a consequência, a tragédia maior é a condenação. Mas também nós vimos que o pecado original já está solucionado por meio de Cristo Jesus, né? Que nos salvou, que nos garante a salvação eterna. Então, resolvido. Só que, com relação ao pecado oculto, também tem a sua tragédia, também tem as suas consequências. Uma das consequências que está lá no livro de Provérbios, capítulo 28, versículo 13, foi o que nós já ouvimos, que é a falta de prosperidade. Aquele que encobre o seu pecado, que não confessa, jamais prosperará. E muitas vezes essa prosperidade
é também no sentido de econômico e financeiro, mas muitas vezes essa falta de prosperidade se revela na vida espiritual. Muitas vezes a gente não consegue avançar, ser exemplo. A Bíblia fala para a gente ser a luz, né, do mundo e o sal da terra. A Bíblia nos confere poder de expulsar demônio, de se beber alguma coisa mortífera, não nos causar mal nenhum. E ao invés da gente lançar mão, ao invés da gente se apegar a todas essas verdades, a todas essas conquistas, a todas essas garantias que Jesus nos dá, a gente simplesmente não prospera. A gente não pega estas prerrogativas, esses atributos para nós, e a gente vive uma vida espiritual mesquinha. Muitos anos nos bancos, não participa de nada e, evidentemente, isso daí é uma derrota. Não é uma prosperidade, é uma derrota. Então, a consequência do pecado oculto, não confessado, traz estas derrotas, traz esta falta de alegria, esta falta de paz, esta falta de entusiasmo, a falta de motivação para trabalhar, né, na seara, para interagir entre os irmãos. Nós precisamos refletir sobre esta consequência maior do pecado oculto. Então, meus irmãos, finalizando, nós precisamos urgentemente, neste tempo de isolamento social, é uma oportunidade que nós estamos tendo diante de Deus para refletirmos a respeito de tantos pecados ocultos que nós cometemos no dia a dia, seja por ação, seja por omissão. Nós precisamos refletir, pedir ao Espírito Santo que traga todos à nossa mente, que nos convença ao arrependimento e à confissão, porque só assim, só através da confissão de pecados é que nós alcançaremos a misericórdia da parte de Deus. Então eu queria finalizar dizendo a você que ainda está vinculado lá no pecado original, que não obteve a salvação por meio de Jesus Cristo, que continua na situação de condenação e de morte eterna. Você tem a oportunidade, a garantia, através de Jesus, através do que Deus escreveu ou mandou escrever, né, lá nos Evangelhos, João 3,16, aceitando a Jesus Cristo e ser salvo, e aí resolver o problema da desobediência, do pecado original. E para nós que aceitamos Jesus, mas que durante a nossa vida espiritual nós não conseguimos deixar de pecar porque somos pecadores, a solução é a confissão dos nossos pecados para alcançarmos a misericórdia. Assim como está escrito em 1 João 1,9, né? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então a reflexão para esta manhã que nós trazemos é de que vamos pensar na nossa vida espiritual, vamos desfrutar da comunhão com Deus, com nossos irmãos, com a igreja, vamos desfrutar da alegria, né, dos frutos do Espírito Santo, que é alegria, amor, domínio próprio. Vamos desfrutar de tudo isso para que possamos obter a prosperidade. Se nós não confessarmos os nossos pecados a Deus e obtermos a misericórdia, certamente nós, como consequência, iremos sofrer derrotas, sofrer angústias, e nós só restabeleceremos a nossa plena paz em Cristo Jesus no momento em que nós confessamos a Ele todas as nossas faltas, todos os nossos pecados. Então, que Deus abençoe a aplicação da sua palavra para todos nós nesta manhã, não só direcionada à escola dominical, à classe de casais, né, que é a nossa classe, mas também
a todos quanto puderem ouvir esta mensagem, que o Espírito de Deus possa nos convencer, nos motivar a confessar a Ele todas as nossas faltas e assim nós vivermos em plena alegria, em plena paz. Que Deus nos abençoe. Amém.